Isaías 16. Enviaram cordeiros ao governador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Pois como pássaros que vagueiam, como ninhada dispersa, assim são as filhas de Moabe junto aos vales do Arnon. Dá conselhos, executa juízo. Põe a tua sombra como a noite ao pino do meio-dia. Esconde os desterrados e não traias o fugitivo. Habitem entre vós os desterrados de Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Quando o homem violento tiver fim, e a destruição tiver cessado, havendo os opressores desaparecido de sobre a terra, então um trono será estabelecido em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e que procure a justiça e se apresse a praticar a retidão. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, da sua arrogância, da sua soberba e da sua insolência. De nada valem as suas jactâncias. Portanto Moabe pranteará. Prantearão todos por Moabe. Pelos bolos de passas de Kir-Haresete suspirareis, inteiramente desanimados. Porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma. Os senhores das nações derrubaram os seus ramos, que chegaram a Jazer e penetraram no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque sobre os teus frutos de verão e sobre a tua cega caiu o grito da batalha. A alegria e o regozijo são tirados do fértil campo, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar os gritos da vindima. Pelo que minha alma lamenta por Moabe como harpa, e o meu íntimo por Kir-Heres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos, e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Essa é a palavra que o Senhor falou no passado acerca de Moabe. Mas agora diz o Senhor: dentro de 3 anos, tais como os anos do jornaleiro, será envelhecida a glória de Moabe, juntamente com toda a sua grande multidão, e os que lhe restarem serão poucos. 17. Oráculo acerca de Damasco. Eis que Damasco será tirada, para não mais ser cidade, e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resto da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. E será como o segador que colhe o trigo, e que com o seu braço cega as espigas. Sim, será como quando alguém colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, para os azerins e para os altares do incenso. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Por isso, ainda que faças plantações deleitosas e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, e as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe. E serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a poeira no redemoinho diante do tufão. Ao anoitecer, eis o terror, e antes que amanheça, eles já não existem.
Esse é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. 18. Ai da terra do roçar das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de alta estatura e de tez luzidia, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Vede, todos vós, habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e ouvi quando se tocar a trombeta. Pois assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Pois antes da cega, quando acaba a flor e o gomo se torna uva prestes a amadurecer, ele cortará com foices os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos para as aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de tez luzidia, e de um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Um presente, sim, será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, Isaías ao monte 19. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Incitarei egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes e feiticeiros, pelo que entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro. E um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor Deus dos Exércitos. E as águas do Nilo minguarão, e o rio se esgotará e secará. Também os rios exalarão um fedor. Diminuirão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longo das suas margens, sim, tudo o que foi semeado junto dele secará, será arrancado e deixará de existir. E os pescadores gemerão, e lamentarão todos os que lançam anzol ao Nilo, e desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os que são as colunas do Egito serão esmagados, e todos os que trabalham, por salário serão entristecidos. Na verdade, estultos são os príncipes de Zoan. O conselho dos mais sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Estultos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fizeram errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer cabeça ou cauda, ramo ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por vibrar o Senhor dos Exércitos a sua mão contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e façam juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma destas se chamará Cidade de Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá isso de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador, que os defenderá e os livrará.
E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, feri-los-á, mas também os curará. E eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porquanto o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo: Bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor, naquele tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e portento contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa da Etiópia, sua esperança, e do Egito, sua glória. Então os moradores desta região litorânea dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? 21. Oráculo acerca do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, aí vem do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média. Já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de angústia. Dores apoderaram-se de mim como as dores de mulher na hora do parto. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração se agita, o horror apavora-me. O crepúsculo, que desejava, tem-se-me tornado em tremores. Eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e ungi o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos, ou uma tropa de camelos, escute a sentinela atentamente com grande cuidado. Então clamou aquele que viu: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho todas as noites. E eis aqui agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele respondeu e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens esculpidas de seus deuses são despedaçadas até o chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos tenho anunciado. Oráculo acerca de Dumá. Alguém clama a mim de Seir: Guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? Respondeu o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Oráculo contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Temar. Saí com pão ao encontro dos fugitivos, pois fogem diante das espadas, diante da espada desembainhada, e diante do arco armado, e diante da pressão da guerra. Porque assim me disse o Senhor: Dentro de 1 ano, tal como os anos de jornaleiro, toda a glória de Quedar esvaecerá, e os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos.
porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Oráculo acerca do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subiste aos telhados? E tu que estás cheia de clamor, cidade turbulenta, cidade alegre. Os teus mortos não são mortos à espada, nem mortos em guerra. Todos os teus homens principais juntamente fugiram, sem o arco foram presos. Todos os que em ti se acharam foram presos juntamente, embora tivessem fugido para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de destroço, de atropelamento e de confusão é este da parte do Senhor Deus dos Exércitos, no vale da visão. Um derrubar de muros e um clamor até as montanhas. Elão tomou a aljava, juntamente com carros e cavaleiros, e Quir descobriu os escudos. Os teus mais formosos vales ficaram cheios de carros, e os cavaleiros postaram-se contra as portas. Tirou-se a cobertura de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque, e vistes que as brechas da cidade de Davi eram muitas, e ajuntastes as águas da piscina debaixo, e contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas, para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas da piscina velha, mas não olhastes para aquele que o tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. O Senhor Deus dos Exércitos vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o cilício. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não se vos perdoará até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: anda, vai ter com esse administrador, Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que fazes aqui, ou que parente tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha morada para ti mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte, e seguramente te prenderá. Certamente te enrolará como uma bola, e te lançará para um país espaçoso. Ali morrerás, e ali irão os teus magníficos carros, ó tu, opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu posto, e da tua categoria serás derrubado. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu governo. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele, pois, pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e a progenie, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cederá o prego fincado em lugar firme, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor 23. Oráculo acerca de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque ela está desolada, a ponto de não haver nela casa nem abrigo. Desde a terra de Quitim lhes foi isso revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Por sobre grandes águas foi-lhe trazida a sua provisão, a semente de Sior, a ceifa do Nilo. E ela se tornou a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar falou, a fortaleza do mar disse: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei mancebos, nem eduquei donzelas. Quando a notícia chegar ao Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as notícias de Tiro. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta, porventura, a vossa cidade alegre, cuja origem é dos dias antigos,
cujos pés a levavam para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores eram príncipes e cujos negociantes eram os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e para reduzir à ignomínia os ilustres da terra. Inunda como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há mais o que te refreie. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e abalou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para destruir as suas fortalezas. E disse: não continuarás mais a te regozijar, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, e ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus. Este é o povo, não foi a Assíria. Destinou a Tiro para as feras do deserto. Levantaram as suas torres de sítio. Derrubaram os palácios dela. A ruínas a reduziu. Uivai, navios de Tarsis, porque está desolada a vossa fortaleza. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas depois de findos os 70 anos, sucederá a Tiro como se diz na canção da prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta muitos cânticos, para que haja memória de ti. No fim de 70 anos o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e fornicará com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se guardará. Mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente, e tenham vestimenta esplêndida. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que recebe usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os que eram alegres de coração. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba a algazarra dos jubilantes, cessa a alegria da harpa. Já não bebem vinho ao som das canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade desordeira. Todas as casas estão fechadas, de modo que ninguém pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por falta do vinho. Toda a alegria se escureceu, já se foi o prazer da terra. Na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Pois será no meio da terra, entre os povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Estes alcançarão a sua voz, bradando de alegria. Por causa da majestade do Senhor clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente, e na região litorânea do mar ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. O pavor, e a cova, e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Aquele que fugir da voz do pavor cairá na cova, e o que subir da cova o laço o prenderá. Porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem. A terra está de todo quebrantada, a terra está de todo fendida, a terra está de todo abalada. A terra cambaleia como ébrio, e balanceia como a rede de dormir.
e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai, e nunca mais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos manifestará as 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos, em fidelidade e em verdade. Porque da cidade fizeste um montão, e da cidade fortificada uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e ela jamais se tornará a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá, porque tens sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o tumulto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim acabará o cântico dos violentos. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos, e de vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus. Por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor. Por ele temos esperado. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, e Moabe será trilhado no seu lugar, assim como se trilha a palha na água do monturo. E estenderá as suas mãos no meio disso, assim como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez juntamente com a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros. Abatê-las-á e derrubá-las-á por terra. Isaías 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a até o chão, e a reduz até o pó. Pisam-na os pés dos pobres, e os passos dos necessitados. O caminho do justo é plano. Tu, que és reto, nivelas a sua vereda. No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Minha alma te deseja de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca. Porque, quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, contudo eles não a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo reservado para os teus adversários os devorará. Senhor, tu has de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores além de ti têm tido o domínio sobre nós. Mas, por ti só, nos lembramos do teu nome. Os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a nação,
Aumentaste a nação e te fizeste glorioso. Alargaste todos os confins da terra. Senhor, na angústia te buscaram. Quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso foi como se tivéssemos dado à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras fá-lo-ás cair. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha deliciosa. Cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Oxalá que fossem ordenados diante de mim em guerra sarças e espinheiros. Eu marcharia contra eles e juntamente os queimaria. Ou, então, busquem o meu refúgio e façai paz comigo. Sim, façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e eles encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu-os o Senhor como feriu aos que os feriram? Ou matou-os ele assim como matou aos que por eles foram mortos? Com medida contendeste com eles, quando os rejeitaste. Ele a removeu com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Ele fará todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, de modo que os azerins e as imagens do sol não poderão ser mais levantados. Porque a cidade fortificada está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, ali também se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando seus ramos se secam, são quebrados. Vêm as mulheres e lhes ateiam fogo. Porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Naquele dia o Senhor padejará o seu trigo, desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em 28. Ai da vaidosa coroa dos bêbados de Efraim, e da flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um valente e poderoso. Como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele a derrubará violentamente por terra. A vaidosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. E a flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo que amadurece antes do verão, que, vendo-o alguém, e mal tomando-o na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa de glória e diadema de formosura para o restante de seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão e tropeçam no juízo.
pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de sujidade, e não há lugar que esteja limpo. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento, e a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e fiquem quebrantados, enlaçados e presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: Fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. E farei o juízo a linha para medir, e a justiça o prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. E o vosso pacto com a morte será anulado, e a vossa aliança com o Seol não subsistirá. E, quando passar o flagelo transbordante, sereis abatidos por ele. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque de manhã em manhã passará, de dia e de noite. E será motivo de terror ou só ouvir tal notícia. Pois a cama é tão curta que nela ninguém se pode estender, e o cobertor tão estreito que com ele ninguém se pode cobrir. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não sejais escarnecedores, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque da parte do Senhor Deus dos Exércitos ouvi um decreto de destruição completa e decisiva sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Escutai e ouvi o meu discurso. Porventura lavra continuamente o lavrador para semear, ou está sempre abrindo e esterroando a sua terra? Não é antes assim? Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha a nigela, semeia o cominho, lança o trigo a eito, a cevada no lugar determinado e a espelta na margem? Pois o seu Deus o instruiu devidamente e o ensina. Porque a nigela não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas a nigela é debulhada com uma vara e o cominho com um pau. Acaso é esmiuçado o trigo? Não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro e os seus cavalos. Não se esmiuça. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em obra. Ah, Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, completem as festas do seu ciclo. Então porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim como Ariel. Acamparei contra ti em redor, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra, como a de um necromante, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos terríveis como a pragana que passa. E isso acontecerá num momento, repentinamente. Da parte do Senhor dos Exércitos será ela visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, como tufão, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, sim, a multidão de todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza e a puserem em aperto.
será também como o faminto que sonha que está a comer, mas, acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, mas, acordando, desfalecido se acha, e ainda com sede. Assim será a multidão de todas as nações que pelejarem contra o monte Sião. Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele responde: Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora, lê isto. E ele responde: Não sei ler. Por isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro. E a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê, e quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como barro, de modo que a obra diga do seu artífice: Ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou: Ele não tem entendimento? Porventura dentro ainda de muito pouco tempo não se converterá o Líbano em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos haverão. E os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor, e os pobres dentre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o opressor é reduzido a nada, e não existe mais o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem por culpado o homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que por um nada desviam o justo. Portanto, o Senhor, que remiu a Abraão, assim diz acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando virem seus filhos a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que se põem a caminho para descer ao Egito, sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Pois embora os seus oficiais estejam em Zoã, e os seus embaixadores cheguem a Anis, eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha como também de opróbrio. Oráculo contra a besta do sul. Através da terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco, a áspide e a serpente voadora, levam às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois o Egito os ajuda em vão e para nenhum fim, pelo que lhe tenho chamado Raabe, que não se move. Vai, pois, agora, escreve isso numa tábua perante eles, registra-o num livro, para que fique como testemunho para o tempo vindouro, para sempre. Pois este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda.
Fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre elas vos estribais, por isso esta maldade vos será como brecha que, prestes a cair, já forma barriga num alto muro, cuja queda virá subitamente, num momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Mas não quisestes. Antes dissestes: não. Porém, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis. E, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Portanto, hão de ser ligeiros os vossos perseguidores. Pela ameaça de um só fugirão 1000, e pela ameaça de 5 vós fugireis, até que fiqueis como o mastro no cume do monte, e como o estandarte sobre o outeiro. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que por ele esperam. Na verdade, o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Embora vos dê o Senhor pão de angústia e água de aperto, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Antes os teus olhos os verão, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. E contaminareis a cobertura de prata das tuas imagens esculpidas, e o revestimento de ouro das tuas imagens fundidas, e as lançarás fora como coisa imunda. E lhes dirás: fora daqui. Então ele te dará chuva para a tua semente, com que semeares a terra, e trigo como produto da terra, o qual será pingue e abundante. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão forragem com sal, que terá sido padejada com a pá e com o forcado. Sobre todo o monte alto e todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe ardendo na sua ira e com densa nuvem de fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração é como o ribeiro transbordante que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. E um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. E a alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e mostrará a descida do seu braço, na indignação da sua ira, e a labareda de um fogo consumidor, e tempestade forte, e dilúvio e pedra de saraiva. Com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, quando ele a ferir com a vara. E a cada golpe do bordão de castigo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de brandimento combaterá contra eles. Porque uma fogueira está, de há muito, preparada. Sim, está preparada para o rei. Fez-se profunda e larga. A sua pira é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor como torrente de enxofre a acende.